Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Eu quero trazer uma palavra para você. Abra comigo Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 1. A Bíblia fala dos 12 e da sua missão. O texto diz assim, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; e Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Presta atenção aqui então, em nome de Jesus. Jesus chamou 12 homens. Homens que iriam aprender com ele, ele ia instruir esses homens, e depois, quando ele não estivesse mais presente, eles iam dar continuidade à obra que ele começou. Homens que tinham defeitos, como eu e você. Homens que tinham coisas boas, como eu e você. Mas pessoas que foram escolhidas também por Deus, como eu e você. Foi Jesus quem os chamou, foi Jesus quem os escolheu. E a Bíblia diz que Deus deu poder a eles, como deu a mim e a você. Poder para expulsar o demônio, como deu para mim e para você. A unção que deu para mim e para você. Mas eu queria falar sobre um discípulo em especial aqui, que é o Judas Iscariote. Um dia, se Deus permitir, a gente fala de todos eles, mas hoje eu queria falar só do Judas. Porque o Judas é um personagem bastante lembrado, né? Todos são, mas o Judas, por exemplo, né, até o dia, não sei aqui em Minas Gerais, mas lá no Rio de Janeiro, malhava-se o Judas, né, no sábado de Aleluia, o pessoal pendura o Judas lá. O Judas é sempre lembrado, o traidor. Você vê que ele ficou tão lembrado, todo ano ele é lembrado. Como aqui, e lembrado de uma forma negativa, porque você ser lembrado é bom. Mas triste é quando alguém lembra de você dessa forma, o traidor. Isso, você vê aqui, você leu aqui comigo, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ficou a marca registrada dele, aquele que o traiu. Quando lembravam do Judas, aquele que traiu. E quando alguém se lembrar de nós, se lembre por alguma coisa boa, não por uma coisa ruim. Eu me lembro um pastor uma vez que ele dizia que ele, por amar muito a família, ele dizia a Deus: um dia eu vou ser lembrado, quando alguém lembrar o meu nome, vão lembrar de família. Pastor fulano de tal, pastor da família. Ele ainda dizia assim, quando você lembra de refrigerante não faz bem, mas quando você lembra, não tem refrigerante que vem na tua cabeça na hora? Você lembra na hora dele, não é? Quando você lembra de móveis, eu queria comprar um fogão. Na hora não vem na tua cabeça assim, aquela empresa, poxa, aquela ali é ela. Na hora vem. Então ele disse, quando alguém falar o meu nome, vão lembrar a família também. Ou quando alguém citar a família, vão lembrar o meu nome. Que possamos ser lembrados por coisas boas. O Judas foi lembrado como aquele que traiu. Mas presta atenção aqui. Será que Jesus não sabia? Será que Jesus não observou que o Judas... Alguém ia ter que trair, essa é a verdade. Alguém tinha que ser o traidor, né? E o Judas, infelizmente, deu lugar ao diabo. Ele deixou que o diabo o enganasse, né? Para você ter uma ideia, o Judas não era tão ruim quanto se pensa. Você sabia que o Judas era o mais culto dos discípulos? O que mais lia, o que mais conhecia? Além disso, ele é o único discípulo considerado por Freud em condição de fazer uma faculdade, ele tinha muita cultura. E outra, sabia muito bem administrar, porque Jesus colocou o dinheiro na mão dele, certo? Você colocaria o dinheiro da sua empresa na mão de alguém que não sabe mexer com o dinheiro, que gasta tudo, que torra tudo? O Judas sabia muito bem lidar com o dinheiro, ele era muito bom de conta, ele era muito bom de administração, por isso era o tesoureiro de Jesus. E outra, era homem de confiança de Jesus, e mais do que isso, era amigo de Jesus, porque Jesus o chama de amigo, mesmo quando ele veio para trair Jesus. O Judas, sem medo de errar, era o melhor dos discípulos, se você fosse olhar assim. Em potencial, era o melhor deles. Mas o Judas traiu Jesus. Ué, pastor, mas se ele era o melhor, como é que ele traiu Jesus? A Bíblia mostra que ele, mesmo sendo o melhor,
deixou que Satanás, há um texto na Bíblia que diz, e entrou Satanás em Judas Iscariote, e deixou que o bicho entrasse nele. A Bíblia diz que ele mexia no dinheiro de Jesus. Ele deixou o diabo enganar. E aí ele acaba traindo Jesus por 30 moedas de prata. O preço não dava para comprar um terreno. Foi o preço que ele traiu o mestre. 30 moedas de prata, um preço absurdo. Não tem preço, Jesus não tem preço, não tem, por dinheiro nenhum do mundo ele podia entregar Jesus, mas ele entregou. Então, ele é considerado traidor na Bíblia, aquele que traiu Jesus. Mas eu queria falar algo para você acerca do Judas. O nome Judas Iscariote. Você pensa que Judas Iscariote é o sobrenome dele. Assim como eu sou Paulo Sabino, e você também tem o seu sobrenome, você deve pensar, os Iscariotes é o sobrenome dele. Não. Não é Judas Iscariote. O nome Judas vem de Judá, vem de louvor, vem de adoração, vem de alguém que é louvável, o Judas. Mas o Iscariotes não é sobrenome. Iscariotes vem de Queriote, que é o lugar de onde ele veio. Queriote. Havia um lugar chamado Queriote e o Judas veio de lá. Então, o Iscariote, na verdade, é uma abreviação de Queriote, ou Judas de Queriote. Assim como eu sou Paulo, que veio de Petrópolis, você talvez veio do Ceará, você talvez veio do Rio Grande do Sul, não sei de onde você veio de Montes Claros, não sei de onde você veio. Pastor, eu vim de Venda Nova, eu vim de Neves, enfim, ele era Judas de Queriote, ele veio de Queriote. Veja que o lugar onde ele nasceu, o nome do lugar de onde ele veio o acompanhava. Judas de Queriote, ele veio de lá, ele nasceu em Queriote, ele veio de Queriote. E a Bíblia fala um pouquinho sobre esse Queriote. Eu queria que você abrisse a Bíblia agora comigo, no livro do profeta Amós. Abre lá comigo, porque é importante saber que Queriote é esse, que lugar é esse de onde o Judas veio. Abre então Amós capítulo 2. Amós capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Verso 2. Por isso, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. Olha aí. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. Veja que ele menciona Moabe, a terra dos Moabitas, e ele menciona também Queriote, aparece aí com letra maiúscula, inclusive, porque é o nome de um lugar. E ele diz que Deus falou, olha, o profeta sendo usado por Deus, ele profetiza, ele fala de algo que ia acontecer. Deus está dizendo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar fogo nos palácios de Moabe, e vou colocar fogo também nos palácios de Queriote. Os palácios de Queriote vão ser consumidos pelo fogo. Imagina que era um lugar assim, né? Com palácio e tal, um lugar com muita riqueza. Mas esse lugar, Queriote, você leu aqui, o profeta profetizando, dizendo, Queriote vai ser consumido pelo fogo. Ele profetiza isso, ele declara isso. Queriote vai ser consumido pelo fogo. Amós profetizou 750 anos antes de Cristo. Então você vê, 750 anos atrás de Judas, antes de Judas vir, o profeta profetizou que Queriote seria destruída. Aí você vê que Judas veio de lá. Então eu posso entender que nos dias de Jesus, nos dias de Judas, Queriote não tinha sido destruída ainda. Passaram-se 750 anos e Queriote não foi destruída, porque o Judas veio de lá. Se o Judas veio de lá é porque passaram-se 750 anos, o profeta falou, olha, a cidade de Queriote vai ser queimada pelo fogo, eu vou queimar com fogo. Passaram-se 750 anos e a cidade não foi queimada, tanto que o Judas vem de lá. Vejam, 750 anos se passam e aquilo que tinha que ser queimado, não foi queimado. O Judas veio de lá. Queriote tem um significado para mim e para você.
Queriote representa o lugar de onde você veio, mas não o lugar, vou botar Petrópolis, ou não. Alguns vieram da bebida. Pastor, eu vim do botequim, eu era pé de cana mesmo. Pastor, eu vim da bebida, é o queriote, o lugar de onde você veio. Outros vieram da feitiçaria. Outros vieram da droga. Outros vieram da prostituição. Pastor, eu era prostituto mesmo, com P maiúsculo mesmo. Outros vieram da miséria para Jesus. Outros da homossexualidade. Outras do lesbianismo, enfim. Esse é o seu queriote, é o lugar de onde você veio. Cada um veio de um lugar diferente. Agora, olha que interessante, porque queriote já devia ter sido consumido, já devia ter sido queimado, porém não tinha sido. O Judas veio de lá. 750 anos se passaram desde que o profeta disse, isso aí tem que ser queimado, e ninguém queimou. Queriote representa aquilo que na sua vida já devia ser queimado, mas ainda não foi. Aquilo que você já devia ter deixado de lado, mas ainda não deixou. Aquilo que você já devia ter deixado para lá e não deixou. Continua com você ainda, está atrelado ainda ao teu nome. Veja, Judas de Cariote, o lugar de onde ele veio ainda estava preso ao nome dele, ainda estava agarradinho nele. Será que aquilo que você fazia lá no mundo ainda está agarrado em você? Ainda não deixou você? Ainda está agarrado com você? O queriote ainda está preso em você. Você ainda é lembrado pelo lugar de onde você veio. Irmãos, infelizmente muitas pessoas já vieram para Jesus, mas aquilo que tinha que ser queimado ainda não foi queimado na sua vida. E enquanto eu prego, é bom você fazer um exame. Pastor, eu vim de lá, mas isso ainda está comigo, não queimou não. Eu me lembro há muitos anos, um senhor, ele vinha sempre, muitos anos da igreja onde eu passei, muitos anos, ele vinha na igreja com a esposa, e um dia eu encontrei com ele na rua, ele passou por mim, eu falei com ele as 3 vezes, ele não me viu, passou, mas passou lotado mesmo assim, sabe? Eu percebi que ele não estava legal não, ele estava meio bêbado ele. Depois que ele sabia que ele tinha uma adega na casa dele, ele vinha à igreja, mas bebia, não estava liberado da bebida ainda. Por isso que aquele dia eu encontrei com ele assim, estava bêbado na rua. E um dia eu falei, eu estava pregando no altar da casa de Deus, eu comentei sobre isso. Olha, pessoas que vieram para Jesus, você agora é de Jesus, poxa. Já era para ter largado a bebida, já era para ter largado aquilo que te embriaga. Eu lembro que a esposa olhava para ele assim, tá, aquela coisa. Passado um tempo, infelizmente, ele partiu. Será que foi para o céu? Não sei. Tomara que tenha queimado o queriote, tomara que tenha queimado aquela bebida na vida dele, porque ele estava na igreja, mas não tinha queimado ainda. Escute, irmão, se você vem para Jesus, aquilo que você fazia lá fora, aquilo que você fazia tem que ser queimado. Talvez ainda haja algo que não queimou. É um sentimento que a gente traz dentro de nós que não queimou ainda. Você vai ver personagens bíblicos que tinha muita coisa neles que não tinha sido queimado. O Sansão, por exemplo, era muito forte fisicamente, porque ele era nazireu de Deus, era consagrado a Deus. Mas as paixões proibidas ainda não tinham sido queimadas. Ele gostava de coisa proibida. Porque a Bíblia diz que ele não podia ter uma mulher que fosse de outro povo. Arrumou logo 3 de outro povo. As paixões proibidas foram... Ele era muito forte, mas o Moabe estava nele ainda. As paixões proibidas estavam nele. A gente vai ver vários personagens assim. O Geazi, ele estava seguindo Eliseu, mas a cobiça ainda estava dentro dele. Tanto é que quando teve uma oportunidade, ele foi atrás do Naamã, Naamã ofereceu dinheiro para Eliseu, Eliseu não quis, ele foi atrás e falou, já que o meu senhor não quer, me dá para mim. E aí o Eliseu falou para ele, olha, você queria dele não apenas os 2 talentos de prata e as 2 roupas que você recebeu, não. Você queria também olivais, você queria vinhas, você queria empregado, você queria tudo. Quer dizer, ele seguia o profeta Eliseu, mas a cobiça ainda estava dentro dele. Ele não queria o ministério. Ele não queria ser cheio do Espírito Santo como Eliseu queria. Ele não queria a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Eliseu, ele queria enriquecer.
Aí é pecado ser rico? Não. Mas no caso dele, ele mentiu. Cobiçou algo que o senhor dele não quis. E aí quando o Eliseu falou para ele, então a lepra do Naamã fica com você, já que você quis o dinheiro dele, fica com a lepra dele também. E a lepra se apegou a ele. Veja, Geazi estava seguindo Eliseu, mas ainda tinha algo nele que tinha que ser queimado. O Judas, a mesma coisa que você está vendo aqui. E você vai ver uma porção de personagens da Bíblia assim. Você vai ver o Salomão. Tinha coisa que tinha que ser queimada, mas ele tinha muita sabedoria, mas tinha coisa para ser queimada. A lei dizia que o rei não podia multiplicar mulheres. Aí ele tinha 700 esposas e, não satisfeito, arrumou mais 300. E as mulheres, diz a Bíblia, que perverteram o coração dele. As mulheres chegavam para ele e falavam assim, Salomão, faz um ídolo para o meu Deus, para mim. Aí ele foi fazer ídolo para os deuses delas, irmão. Coisa triste, irmão. O mesmo Salomão que diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar, chegou a fazer altar para Moloque. O altar a Moloque era o altar onde as crianças eram sacrificadas. Veja que o mesmo que ensinou a criar a criança no caminho, agora fazia um altar para sacrificar a criança nele. O que precisava ser queimado? Essa paixão proibida, essa coisa. Tudo que era proibido ele fazia. Se você olhar, sabe, ele vai fazendo aquilo, as paixões proibidas vão tomando conta dele. O rei não tinha que multiplicar esposas, ele multiplica, arruma 1000. Ou seja, algo que tinha que ser queimado dentro dele, e ele não queimou ainda. A palavra está mostrando para mim e para você. Há algo ainda dentro de você. Qual o queriote que acompanha você? Talvez você já devia ter deixado. Porque, irmãos, se você não deixar, você vai até crescendo assim. Mas tem um ditado que diz que quanto mais alto, maior é o tombo, maior é a queda. Quantas pessoas, quando estão lá em cima, têm que descer de lá? Eu já vi casos tristes de pastores que um dia foi descoberto que usava droga e teve que largar tudo porque a droga já tinha que ter sido deixada lá atrás e ele continuava usando. Coisas que ele já tinha que ter deixado lá atrás, mas ele não deixou. Talvez pensamentos que você já tinha que ter deixado porque você agora é um cristão. Práticas que você talvez já tinha que ter deixado há muito tempo, mas não deixou, porque você agora é um cristão, já tinha que ter deixado, mas não deixou ainda. Já era para ter sido queimado, e Deus deu tempo para isso se queimar. Irmãos, foram 750 anos. Se o Judas veio de Queriote, aquilo que Deus falou que era para queimar, ficou 700 anos lá, Deus esperou, hein? E não queimou, não. Quanto tempo Deus vai ter que esperar ainda até você queimar aquilo que tem que ser queimado? E a gente vai resistindo a Deus. Não, Deus, não queima isso não, deixa isso assim mesmo. Há uma mentirinha que eu gosto aqui, mas eu minto aqui ali ainda, mas eu tinha que ter deixado isso já. É uma mágoa que eu já tinha que ter perdoado aquela pessoa, mas não perdoei ainda. Eu fico conservando isso dentro de mim. Há uma malandragem que eu trago ainda dentro de mim. O Geazi trazia uma malandragem dentro dele ainda. O próprio Judas, né, trazia uma malandragem dentro dele. Veja que tem coisas que às vezes estão dentro de nós, nos acompanhando ainda. Era Judas Iscariote. Qual o queriote que ainda te acompanha? Ainda é aquela brigazinha, pastor, ainda tem aquela vontade de brigar ainda, gosta de brigar com os outros ainda. Gosta de enganar os outros ainda, gosta de fazer isso ainda, fazer aquilo ainda que eu fazia lá do mundo. Vou à igreja, mas de vez em quando tomo um golinho ainda, enquanto faço isso ainda. Entenda que, mais cedo ou mais tarde, tende a acontecer com você o que aconteceu com Judas. O que aconteceu com Judas? O Judas traiu Jesus. Se você não queimar na sua vida aquilo que tem que ser queimado, você vai acabar traindo Jesus. Eu tenho um canal no YouTube. Uma vez uma pessoa postou no vídeo meu, tem vários vídeos lá. A pessoa postou assim, olha, eu estou apaixonada por um proibido. Alguém que tem dono. Me ajuda. E a gente vai lá e ajuda a pessoa. A pessoa não precisa se identificar, não precisa falar nem nada, a gente vai lá e ajuda. Mas você vê, é um queriote, não é? Se o homem não é dela, se o homem tem dono, ou se a mulher tem dono, se a pessoa já tem dono, não é para você, você tem que queimar isso.
Olha, pode ser bonito, pode ser legal, mas já tem dono, não é para mim. Como o próprio missionário disse, se tem aliança no meio, tem demônio no meio também. Eu vou queimar esse desejo dentro de mim. Não quero porque já tem dono, sai para lá. Não quero que já tem dona, sai para lá. Queime aquilo que tem que ser queimado, irmão. Veja que o tempo passou e o que tinha que ser queimado não foi queimado. A Bíblia diz, inclusive, que a palavra de Deus é um fogo. A Bíblia diz que a palavra ela é como um martelo que quebra a pedra, o profeta Jeremias declara, e diz que a palavra é também como fogo. Enquanto eu estou pregando, então tem um fogo passando aqui, queimando. Cabe a você deixar isso queimar, porque se você não quiser, isso não queima. Se você disser para mim, Jesus, eu não quero que isso queima, não. Aí você vai deixando. A palavra passa, Deus fala, e você diz, puxa, eu tenho que queimar isso. Mas não queima, fica protelando, fica deixando para depois. Deus falou mais uma vez, olha, Deus falou de novo. Puxa, liguei lá no missionário, o missionário pregou a mesma coisa. Tem algo em mim que tem que ser queimado. Tem algo em mim que tem que ser deixado de lado. Puxa, eu sei que eu tenho que abandonar, isso está errado. Isso aí está me acompanhando há tanto tempo, já era para eu ter deixado isso já. Mas não deixei ainda. O queriote ainda me acompanha. A tendência é que, além do queriote, te acompanhe também o título, aquele que traiu Jesus. A qualquer momento você vira as costas para ele e sai da igreja. E deixa Jesus. E a queda de Judas foi algo tão feio. A Bíblia diz que ele vai se enforcar e aí a Bíblia diz que as entranhas dele ficaram expostas. Coisa mais triste, né? Veja aí aquilo que já tinha que ser queimado e não foi ainda, pessoal. Amém, Jesus? Judas Iscariotes, Judas de Queriote. O Queriote já tinha que ter sido queimado. O profeta falou, queima esse negócio aí. O tempo passou, não foi queimado. Veja aí o que talvez já está um tempão, Deus falando para você queimar e você não queima. Algo que era para você deixar, você não deixa. Às vezes é uma prática, é um pensamento, eu estou pensando em sair da igreja, estou pensando em trair meu marido, estou pensando em largar minha esposa, estou pensando em arrumar outra família, estou pensando em acabar com a minha família para fazer outra. Deus não destrói uma família para fazer outra. Veja aí aquilo que já tinha que ter sido queimado, mas você não queima. Às vezes é uma rebeldia, não aceito ordem de ninguém, não aceito ordem do meu líder, não aceito ordem do meu pastor, não aceito ninguém me mandando. Você vai acabar traindo Jesus. É uma rebeldia que às vezes está dentro da pessoa e a pessoa não muda. Não sei, a Bíblia está falando para você e para mim aqui. E cada um precisa olhar para dentro de si e falar, Deus, qual o meu queriote? O que é que eu já tinha que ter queimado e não queimei? Queima isso, irmão. Amém, Jesus? Porque se não queimar, a gente vai acabar traindo Jesus lá na frente. Às vezes é um ex, algo do passado, que fica atrás de você, mas isso vai acabar queimando você, vai acabar. Se não queimar, vai acabar destruindo você. Às vezes é uma prática que a pessoa tem. Eu lembro que eu trabalhei com um amigo, ele falava muito assim, ele já estava casado agora, mas ainda tinha o caso com a ex dele. Quantas vezes ele chegava para mim e falava, eu estou casado com essa aqui, mas a minha ex pagou hotel para mim. Tinha a esposa dele, mas ainda estava com a ex, aquela coisa toda, e vai assim. O tempo passou, um dia veio para Jesus, aceitou Jesus e tudo, estava na igreja, largou a ex. Mas o tempo passou, o diabo deu outra pernada nele. E aí acabou largando a esposa, acabou destruindo o casamento dele. Agora ele estava na igreja, já era para ter deixado aquela prática lá. E falávamos com ele, rapaz, agora você é de Jesus. Antes você não era de Jesus. Você tinha tua esposa e tinha mais uma lá fora. Agora você é crente, rapaz. Você é de Deus agora. Vai continuar nessa? E continuou naquela até que o casamento acabou. Agora que ele era de Jesus, era hora do casamento dele ficar firme, ficar sólido, né? Mas aquilo que tinha que ser queimado não queimou. Meu irmão, abre o olho. Queima aquilo que tem que ser queimado hoje. Amém, Jesus? Não conheço seu coração, nem preciso conhecer. É Deus que conhece. Ele fala para mim e fala para você hoje. O que é que já tinha que ter sido queimado, mas está te acompanhando ainda? Deus dá tempo, irmãos. A palavra diz lá em Apocalipse, dei tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Eu costumo falar o seguinte, sabe o que é o tempo que Deus dá para nós? É como se fosse uma corda. Imagina que você está dentro do buraco e alguém joga uma corda para você. Você pode fazer duas coisas com essa corda. Segurar na corda e se salvar, sair do buraco, ou pode se enforcar com ela.
Tem gente que se enforca com a corda. Sabe o que é a corda? O tempo que Deus dá. Deus dá tempo para que nós tomemos uma posição. Alguns aproveitam esse tempo que Deus está dando e falam assim, olha, eu vou me consertar porque Deus está dando um tempo para eu largar isso, eu não posso morrer do jeito que eu estou, não, eu vou largar antes que eu morra. E há aqueles que dizem, olha, se Deus ainda não me matou, não me puniu, então Deus está deixando, está dando tempo, é porque, então eu posso continuar nessa prática. Deus está vendo, está nem me vendo, está nem ligando para mim. Aí ele pega a corda e se enforca com ela. Eu me lembro um irmão em Cristo, na igreja onde eu passei, eu era auxiliar ainda na época, e ele, casado, mas ele tinha uma amante já há 15 anos, ele dizia. Ele não era de Jesus. Aí um dia ele aceitou Jesus, e a esposa dele era doente. E a doença veio justamente por conta disso, as traições dele fizeram com que ela fosse adoecendo. Mas ele aceitou Jesus, e ele entendeu que ele estava errado. E ele disse, olha, eu não posso continuar nessa prática. Aí ele foi e chamou a amante e conversou com a amante. E falou, olha, eu agora estou na igreja. Tem 15 anos que a gente está junto, eu estou no pecado, eu estou errado, tenho minha esposa e tenho você. Mas eu não quero mais. Agora eu sou de Jesus e eu tenho que largar isso. E a amante entendeu na boa. Disse assim, tá bom, vai para a igreja então. Acabou, terminou aqui. E ele pegou firme com Cristo. E agora começou a cuidar da esposa. Mas um amor por ela, um carinho por ela, ele disse, agora eu sou de Jesus. Mudou, irmão, queimou aquilo que tinha que ser queimado. Me lembro que a esposa, às vezes, ela era doentinha, ela mal andava, mas ele trazia ela na igreja. Eu me lembro dele fazendo festa quando ela conseguia dar uns passinhos. Olha lá, pastor, ela está andando, pastor, olha, pastor. E ele lutando para ela se batizar. Um dia ela passou mal, ele ligava para mim, pastor, minha esposa está passando uma hora aí, pastor, não deixa, ora aí para ela. Ele não orava assim, Deus leva minha esposa para eu ficar com a amante, não. Ele orava, Deus, não deixa minha esposa morrer. Quantas vezes ligou para mim? Eu me lembro até, ele fez uma coisa um dia, até que eu nunca vi ninguém fazer. Ele tinha uma preocupação tão grande com a salvação dela, porque às vezes ela não falava direito, e ela não era batizada ainda. Ele ficava assim, minha esposa tem que batizar. Você acredita que um dia ela estava passando mal? Ele pegou a esposa, ligou o chuveiro e falou, olha, se não der tempo de tu se batizar, eu te batizo debaixo do chuveiro aqui. Estou lhe falando, irmão. Pastor, uma função do batismo debaixo do chuveiro? Eu estou lhe dizendo que ele estava tão preocupado com a salvação dela, que ele disse, olha, morrer sem salvação, ela não morre. Eu não sou um pastor, mas eu te batizo aqui. Sem salvação você não vai partir não, minha mulher. Ligou o chuveiro, minha mulher. Depois eu batizei a mulher direitinho, né? Depois ela veio para a igreja, eu a batizei e tal. Mas eu estou lhe mostrando a preocupação dele em a esposa não se perder. Cuidou dela até o fim. Ela melhorava um pouquinho, ficava doentinha, até o fim. E depois que ela morreu, foi para a amante? Não. Continuou servindo a Deus lá com alegria. Estou lhe dando o exemplo de alguém que queimou aquilo que tinha que ser queimado. Amém, Jesus? Põe essa palavra dentro do seu coração hoje. O Judas traiu Jesus porque aquilo que tinha que ter sido queimado dentro dele não foi queimado. Judas de Queriote. Veja aí o Queriote que ainda acompanha você. Veja aquilo que você já tinha que ter deixado de lado, não deixou ainda. Porque isso aí vai te levar a trair Jesus lá na frente. Volto a dizer, às vezes é um desejo, é um impulso, é uma mania que a pessoa tem. Isso aí vai te destruir lá na frente. O Judas tinha a mania de mexer no dinheiro de Jesus. Mexeu uma vez, mexeu duas, mexeu três, uma hora a casa caiu para ele. E a pessoa às vezes vai deixar, ao invés de quebrar isso, ao invés de vencer isso, não vence não. Uma hora a casa cai, meu irmão. Põe essa palavra dentro do seu coração para você ser abençoado. O fogo de Deus está passando aqui agora. A palavra é o fogo. Mas Deus só vai queimar se você quiser que seja queimado. Se você não quiser, Deus não pode queimar. Mas hoje, se você fala com Deus, Deus, hoje eu quero deixar. Eu quero abrir mão disso daqui. Nunca mais eu vou fazer. Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E aí, você não vai trair Jesus lá na frente. Vamos aplaudir a palavra de Deus? O tempo não deixa eu falar mais? Falar mais? Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.